Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula. Também sejam todos bem-vindos vocês aí que vão daqui para o canal Play Electronics, nosso canal secundário com muitos vídeos aí também, eu super recomendo. Sejam todos bem-vindos as pessoas que viram membros, que adquirem as assinaturas, 3 tipos de assinaturas aí, iniciante, amador e profissional, com valores distintos. Você pode fazer pedidos de vídeos, você pode ganhar menções em vídeos, você vai ganhar os selos e assim por diante. No vídeo de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um inversor de voltagem com uma qualidade melhor. Como assim? Por que uma qualidade melhor, Cascudo Pescador? No vídeo de hoje nós vamos fazer utilizando esse cara aqui, eu acho que já tem algum vídeo no canal relacionado, que é esse CI integrado HCF 4047BE. Vamos ver, observem bem ele. Ele pode vir também como CD 4047, mas o HCF ele é melhor. Na época eu comprei várias unidades do Charles Mendes da Globitech. Vou deixar ele do lado aqui para mostrar a protoboard que eu fiz. Essa protoboard aqui eu fiz para o canal, para nós estarmos fazendo. Vamos lá, ele tem 5 centímetros de largura e 7,5 de comprimento. Olha galera, pega aqui, vou deixar um pouco, pega, tira um print aí, imprime ele nesse tamanho e pode estar repassando no teu fenolite, ok? É muito simples de estar fazendo. A simplicidade, mas é um pouco de trabalho, tudo dá trabalho. Esse carinha aqui, ele vai ser, vamos ver se dá um foco, ele vai ser responsável pela oscilação. É ele que vai fazer uma oscilação boa de onda quadrada pra gente. Por que onda quadrada? Porque muitos eletrônicos, eles, o mínimo aí que deve ter, né, para funcionar bem é uma onda quadrada. O ideal seria uma onda modificada senoidal ou uma onda pura senoidal mesmo, mas futuramente talvez eu traga aqui, mas o interessante é que esse aqui já consegue fornecer uma onda de ótima qualidade e bem forte, inclusive. Os componentes mais importantes fora o HCF lá vai ser o transistor, perdão, MOSFET no projeto original que vai aparecer na tela aqui para vocês, e vou estar deixando disponível para download. Ele pede o IRF 540. Aqui eu vou utilizar o IRF 630, pode ser o IRF-Z 44N, pode ser o IRF 3205, que é muito mais forte, ou até melhor o IRF 3207, cara, que só ele, né, custa 100 conto, uma peça de IRF 3207, para você ter uma noção, que é utilizado justamente aí nos melhores no breaks e inversores. Então, galera, vamos iniciar a montagem aqui, sem mais delongas, senão o vídeo fica gigante aí, todo mundo reclama que eu falo demais. Então, tá vendo essa bolinha ali, esse buraquinho? Meu CIC dele também tem um orifício indicador. Ele, deixa eu pegar um apontador aqui, né? Não para apontar ele, mas para ser apontado. Começa no número 1, termina no número 7. Aqui ao contrário, 8 ao 14, ok? Então ele vai de frente aqui. Coloca bem certinho como para ser aqui, que a gente vai soldar ele. É um inversor com uma qualidade bem bacana. Esse inversor aqui, pessoal, vale a pena montar. Realmente esse cara aqui vale a pena montar mesmo. Eu vou aproximar o vídeo aqui, que eu quero, galera, quero que esse vídeo aqui estoure. Mil views aí de quebra. Por quê? Porque deu o maior trabalhão para me fazer esse protoboard. Então, soldei o pino terminal número 7. Agora vamos soldar o outro. O 4, 5 e 6, eles vão juntos. Que eles são positivo diretão. O 3 agora. Vamos soldar o 2 ali. E o 1 vai aqui escondidinho.
Eu esqueci do jumper porque o 7, o 8, o 9 e o 12 eles vão ligados aqui. Então eu vou ter que fazer um jumper. Um jumperzito aqui por baixo, que eu acabei esquecendo, né, cara? O 13 ele não vai ligado. Vamos afastar ele daqui. O 13 não vai. Beleza. Olha, é solda bonitinho. Vamos aproximar para vocês observarem. Vamos puxar um jumper por cima do CI aqui. Levar até o 14 do número 5. 4, 5 e 6 até o número 14. O terminal 7, 8, 9. Então, 7 nós já ligamos ao 8 e o 9. E eles agora nós vamos ligar até o 12. Aqui eu fiz um caminho das índias para ele. Caminhozinho da trilha. Beleza, agora o que nós vamos fazer? Vamos virar aqui o número 1, 2 e 3. O número 1 vai até o número 3. O número 1 vai até o número 3 com capacitor de código 104. CNF, número 1 ao 3. Podemos soldar aqui ele. Vamos soldar o resistor agora de 220 k ohms, que é vermelho, vermelho e dourado e amarelo. O nosso Trimpot aqui, só um terminal dele vai na saída do resistor de 220k do terminal número 2. Só um. Só um terminal vai nele. E os outros dois terminais do nosso Trimpot vai no número 3. Vai ligado do meio e o da esquerda. O da direita vai no resistor de 220 k ohms. Como aqui ele tem uma parte que não é ligado. Aqui tem uma parte que não é ligado. Vou ter que ligar os dois aqui. O terminal do meio e o da esquerda. Beleza, aqui que vai ter o ajuste então da frequência. O ajuste da frequência vai ser aqui. Vamos ver mais o que vai. Agora vamos passar desse lado aqui. Vamos fazer essa ligação. Que esse lado da trilha aqui é o positivo. E esse outro lado aqui é o GND. Desse lado aqui, invertido, onde começa o número 8 ao 14, nós vamos ter o 10 e o 11. O número 10 ele vai no gate do primeiro MOSFET e o número 11 vai no gate do segundo MOSFET. Para isso, eu vou utilizar eles aqui acoplados. Eles vão estar invertidos, um desse lado. E quando você vira do outro lado, vai ser gate, drain source. Gate, drain source. Porque quando você for soldar eles aqui, eles vão ficar com o source aqui. Deixa eu desaproximar para vocês verem. Eles vão ficar com o source
do mesmo lado, na mesma trilha, e o gate ao contrário, ok? Então vai dar bem certinho aqui. Dos terminais aqui, nós vamos soldar então os nossos resistores e 100 ohms por 1 watt em diante. Vai bem nesse ponto aqui, vai dar bem certinho meus planos. Agora nós vamos soldar os nossos MOSFETs, pessoal. Estão vendo aqui, ó, como que eles vão ficar? Vai ser Gate, Drain, Source, Gate, Drain e Source, porque o do número 10 ele está contornando aqui, ó, chegando até desse outro lado. Olha, ó, galera, nosso estágio de oscilação e de potência do nosso inversor. Vamos lá ainda que falta colocar um LED. Aqui é positivo e aqui é GND. Soldar o resistor de 1K para o LED. Ainda aqui de positivo a GND, nós vamos soldar um capacitor eletrolítico de 2.200 microfarad por 25 volts. A listrinha vai para o GND, que segue os terminais como prevê no projeto, e a parte que tem listrinha positivo. Os source aqui eles vão ligados juntos e vão a GND. E agora o transformador, pessoal, onde que vai ligado? Bom, pois bem, o positivo do meu transformador, ele vai alimentar tanto os terminais número 4, 5, 6 e 14 e também a derivação central do meu transformador. Do início do meu enrolamento, do meu transformador aqui, esse transformador, pessoal, então, a derivação central vai a positivo, esse daqui, ok? O início do enrolamento do meu pequeno transformador aqui, você pode utilizar transformador até 500 watts, ele suporta tranquilo 500 watts esse projeto aqui, parte de potência e oscilação. A potência, na verdade, vai depender do transformador que você utilizar posteriormente, mas o circuito ele tem capacidade de fornecer essa potência, até 1000 watts. Do Dream, do meu MOSFET aqui, vamos ver GDS, Gate Dream Source, o terminal do meio aqui, esse daqui, vamos ver se consigo aproximar e dar um foco para vocês. Como prevê no projeto lá, esse daqui, ele vai no início do enrolamento. Já o Dream, o terminal D do segundo MOSFET, ele vai no final do enrolamento. Gate, Dream, Dream e Source, ok? Nós vamos fazer isso então. A derivação central do meu transformadorzinho de fonte de PC, esse fio sobrando, ele é o positivo. Nós vamos soldar aqui junto com o positivo. Vai depender muito de transformador. Às vezes você vai ver um transformador lá com apenas 3 fios, mas sempre a derivação central ele vai a positivo.
Já você observando o transformador aqui de computador, de fonte de PC de frente, às vezes iniciando da direita para a esquerda, o número 1, 2, 3, o 3 e o 4 às vezes vão juntos, mas aqui o 3 e o 5 eles vão juntos, né? Aqui o caso vai ser o início do meu enrolamento e aqui o término do meu enrolamento. Então esse vai no primeiro MOSFET e esse vai no último MOSFET. E lembrando que ele tem que fazer um ruído peculiar de inversão. Se não fizer, sinal que você fez alguma coisa errada. Às vezes procure um outro transformador. E aonde vai ser nossa saída 220, 127, vai ser do outro lado do nosso pequeno trafo nessas duas saídas, 127 ou 220, dependendo do teu transformador. Aqui, pessoal, é só um esboço. O mais importante desse vídeo, justamente a parte de frequência, de oscilação e de potência. Porque você tendo uma parte de oscilação e de potência, você pode colocar qualquer transformador acima de 50 watts até o limite que ele pode alcançar, que é de 500 até 1000 watts. Esse estágio de oscilação ele consegue excitar estágios de até 2000 watts brincando. Você vai ter uma onda quadrada, mas você consegue obter essa potência. Agora nós vamos partir para o teste. Aqui ainda na saída desse pequeno transformador aqui no 127 220, você pode colocar um capacitor de código 105 que você vai conseguir na fonte de PC de código 105 por 250 volts. E aqui antes você também consegue colocar do início do enrolamento até o final do enrolamento um de 600 volts por de código 104 por 600 volts se você tiver, ok? Pequenos detalhes aí que deixam o teu inversor muito top. Voltei aqui com o teste. Tem uma lâmpada que já foi soldada aqui na saída do meu pequeno transformador. Como eu já mencionei, quer mais potência? Coloca o transformador maior. Tem uma fonte de alimentação com uma saída 12 volts, 8.3 amperes, que vai alimentar aqui o meu circuito, simulando uma bateria 12 volts de carro. Então o circuito aqui é muito simples, a fonte já está ligada, nós vamos alimentar para ver se nosso circuito vai ficar funcionando. Então eu vou desligar o flash aqui e eu vou ligar a minha fonte aqui no meu inversor, beleza? O inversor tá ali, então vamos ligar. Nós temos a regulagem aqui da onda, como já falei para vocês, no Trinpot. Você regula esse efeito que ele tá piscando lá no Trinpot, ok, pessoal? Então bem bacana, um inversor aí de respeito mesmo, uma ótima qualidade. Mas se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal. Não vou dar mais explicações porque o vídeo tá muito grande, galera, beleza? Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixa ele fantástico like. Até mais, galera. Tchau, tchau.